A trágica batalha na última das 12 casas do Zodíaco terminou, resultando na queda de Afrodite de Peixes e Shun de Andrômeda. Não há mais nenhum cavaleiro de bronze de pé. Marin de Águia precisa ajudar seu discípulo da encomenda de rosas venenosas que cobrem o percurso final, mesmo que isso possa custar sua vida. O confronto final contra aquele que está no topo e comanda os 88 cavaleiros de Atena começa. A verdadeira identidade do grande usurpador finalmente é revelada. Confira agora todos os detalhes do episódio inédito da terceira temporada do remake dos Cavaleiros do Zodíaco em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya episódio 9, Marcha Fúnebre nos aposentos do Grande Mestre. O mestre do Santuário Impostor recebe Cleo no salão. O povo dela vem registrando a história do santuário desde os tempos mitológicos. Porém, ao invés de apenas registrar, ela decidiu ajudar Atena e se voltar contra o Grande Mestre. Ele pergunta se ela, por acaso, acha que ele está do lado do mal. Cleo responde que é apenas uma historiadora. Não vê sentido ao perguntar sobre o bem e o mal. Mas o mestre quer saber se ela está preparada para morrer. Para ela, o que está feito está feito. Foi tocada pelos sentimentos que viu nos olhos de Seiya, o Cavaleiro de Pégaso, e sentiu vergonha, não conseguiu se manter neutra, ignorando o mundo para manter suas mãos limpas. Se aproximando de Cleo, o Grande Mestre a lembra que é preciso pagar um preço alto pela justiça. Ela se manteve sempre neutra, sempre acima do bem e do mal, e ele a valorizava mais do que tudo no santuário. É uma grande ironia do destino ela perder a vida por suas mãos, em nome de uma boa causa. Entretanto, antes do impostor desferir o golpe fatal contra Cleo, começa a sofrer. Ele se vira e revela que ela não precisa seguir um caminho pré-determinado. Deve encontrar seu próprio caminho, aquele que deve seguir, e ordena que ela saia de lá. Cleo desperta em sua sala. Não foi um sonho, mas uma mensagem telepática. A guerra entre os deuses volta a se repetir. A última guerra deu origem a contos de heróis que transcendem o espaço-tempo. Ela pega sua bolsa. Sabe que para registrar a história é preciso vivenciá-la. Irá se separar por enquanto de seu precioso livro, que tem o emblema do báculo de Atena. Ela se retira de sua sala. Seiya se arrasta pelo caminho das rosas diabólicas de Afrodite. Contudo, não tem mais forças devido ao veneno mortal dos espinhos e que elas exalam. Está perdendo seus 5 sentidos. Todos o ajudaram a chegar até lá, mas mesmo assim, ele não consegue mais avançar. No caminho de Cleo, ela avista corvos rodeando os céus do santuário. Um deles ataca e uma voz pergunta para onde ela pensa que vai. É o Cavaleiro de Prata, Jamian de Corvo. Ele sabe que ela contrariou as ordens do Grande Mestre, e agora ainda tem a ousadia de fugir. Cleo coloca sua bolsa no chão e pergunta a Jamian quais foram suas conclusões dessa história. Se foi apenas isso que ele disse. Jamian se irrita por ela achar ele um tolo. Cleo conta que os cães mais fracos normalmente ladram mais alto. Furioso, Jamian ataca. Pluma Negra! Mas a técnica é destruída por meteoros. Marin de Águia protege Cleo. Ela pergunta se está atrapalhando e Cleo sorri, dizendo que chegou em boa hora. Marin conta que tinha ouvido alguém grasnar, só podia ser Jamian. Corvo não aceita essa interferência, pois Cleo é uma traidora. Acredita que se eliminá-la, todos irão se esquecer de seus fracassos. Marin fala que se ele luta pelo Grande Mestre, significa que está contra ela. Não permitirá que toquem Cleo. Jamian lutará contra Marin, mas a Amazona de Águia vai acabar logo com isso. Jamian irá lançar seu golpe mais poderoso, Pluma Negra Suprema! Mas Marin salta rapidamente, lambejo da águia! Jamian é derrotado em um instante. Marin nunca achou possível um corvo vencer uma águia. Ela se aproxima entregando a bolsa a Cleo, que agradece e conta que Marin foi abençoada com um bom pupilo. Admite que Seiya a impressionou. Acreditava que aqueles que apenas registram a história não poderiam interferir nela, mas Seiya lhe mostrou um caminho diferente. Marin pergunta se esses jovens com coração ardente vão mudar o mundo. Cleo acredita que sim. Marin garantirá que isso aconteça. Cleo pede que ela não morra. É isso que deseja para elas. A Guerreira de Prata avança pelo santuário e Cleo segue seu caminho. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Marin chega às escadarias para o salão do Grande Mestre e encontra as rosas diabólicas. Ela sobe as escadas e avista Seiya. Ela pede que aguente firme, pois já chegou até lá. Pégaso inalou muito veneno das rosas e está desacordado. Marin não tem escolha. Sem hesitar,
despertar, retira sua máscara. Ela poderá protegê-lo. Marin a coloca no rosto de Seiya. Ela o ergue, mesmo que tenha que arrastar, o levará aos aposentos do grande mestre. Só espera que aguente até lá. Inicia sua caminhada carregando Seiya. Alerta que se ele morrer lá, não poderá encarar seus amigos no outro mundo. No caminho, Seiya começa a despertar. Ele chama por sua irmã. Em sua mente estão as imagens de sua infância com Seika. Ele sente que tem alguém o ajudando. Também sente uma grande nostalgia, como se fosse sua irmã. Pode sentir até mesmo o cheiro dela. Seiya abre seus olhos, chama por sua irmã. Marin fala com ele. Pegasus então percebe que é a voz de sua mestra. Ele pergunta o que ela está fazendo lá. Marin pede que fique quieto. Qualquer esforço que fizer agora poderá consumir suas forças. Marin revela que sua máscara tem um efeito contra venenos. Sei entende que ela colocou nele sua máscara, mas uma vez mais pede que não fale. Apenas deve seguir até o grande mestre. Mas ela cai. Seiya se preocupa com Marin. Ela lamenta, mas acha que não consegue seguir em frente. Seiya vê que ela está muito ferida e pergunta o que aconteceu com ela. Marin pede que ele a ouça e conta que o grande mestre é um impostor. Ele precisa ir rápido. Seiya precisa se apressar. Não deve se preocupar com ela. Apenas deve ir em frente o mais rápido possível. Marin desmaia falando o nome de Seiya. Ele não pode seguir em frente com o custo de sua vida. Seiya retira a máscara e devolve ao rosto de Marin. Se soubesse que essas rosas eram envenenadas, nada disso teria ocorrido. Precisa dar um fim nelas. Seiya eleva seu cosmo, pede que o milagre aconteça. Meteoro de Pegasus! Deseja que desapareçam. Seus meteoros destroem as rosas em seu caminho. Ele conseguiu e agora pode ver o topo. Seiya olha para Marin e percebe que a máscara saiu de seu rosto. Ele se aproxima dela, agora pode vê-lo. Mas Seiya hesita. Não pode fazê-lo. Se Marin for sua irmã, imagina que deve ter um motivo para não lhe contar nada. Além disso, sua prioridade é salvar a vida de Athena. Nesse momento surge China de Ofiuco. Ela diz que Seiya está certo. Além disso, se tivesse visto o rosto de Marin, teria tomado uma surra. China cuidará de Marin. Seiya deve se apressar, não há mais tempo. Ele agradece, mas antes de partir, precisa lhe contar sobre Cassius. Mas ela está ciente que ele perdeu a vida com muita honra. China diz a Seiya que essa batalha irá se encerrar em breve. Seiya dará um fim nela. Sabe que esse é o desejo de Marin, por isso, ele não deve morrer. Seiya sorri e avança. Pegasus finalmente alcançou o topo, a morada do grande mestre, aquele que provocou essa batalha. Seiya pede que Saori espere mais um pouco. Entrando no salão, tem uma sensação familiar, como se a luz e a sombra se misturassem. Ele chuta a porta da sala do trono entrando. Vê que o mestre do santuário está sentado lá. Finalmente, Pegasus o encontrou. O grande mestre se alegra por Seiya ter chegado até aquele lugar. Se levanta do trono e retira seu elmo. Reconhece que Pegasus atravessou as 12 casas e chegou até lá, provando que é de fato um cavaleiro de Athena e possui coragem e poder. O mestre se aproxima de Seiya. O cavaleiro de bronze grita para não bancar o bonzinho, pois esse rosto não irá enganá-lo. Não há tempo para se arrepender, nem que Seiya precise arrastá-lo à força, levará o mestre para arrancar a flecha dourada do peito de Saori. Seiya golpeia o mestre, que permanece em silêncio de olhos fechados. Ele pede perdão, mas não é capaz de remover a flecha de ouro. Seiya fala para não mentir, pois lhe disseram que o grande mestre é capaz. Tentou tomar a vida de Saori, não sairá impune. Pegasus eleva seu cosmo e ataca. Meteoro de Pegasus! Os meteoros são inúteis. Apenas conseguiram derrubar o elmo no solo. O mestre sequer se moveu. Ele começa a derramar lágrimas. Conta a Seiya que cometeu muitos atos imperdoáveis. Mas não é hora de contar histórias. Não podem perder nem mais um segundo para salvar Athena. Ele realmente não pode tirar a flecha do peito, mas pede que Seiya escute bem. Além daquela sala fica o templo de Athena, onde uma estátua de Athena está de pé desde os tempos mitológicos. Na era mitológica, Athena segurava em sua mão direita Nike, a deusa da vitória. Na mão esquerda, a Aegis, o escudo. Essas são as relíquias de Athena. No entanto, Nike desapareceu de lá. 20 anos atrás, Aioros a levou junto com Athena, ainda bebê. Pode-se dizer que Athena foi protegida até aquele momento pela armadura de Sagitário e por Nike, que pode mudar de forma, mas sempre está na mão direita de Athena. É o báculo que Saori carrega. O mestre começa a passar mal, mas continua revelando que com Nike na mão de Athena, ela guia os cavaleiros para a vitória. E o escudo da justiça na mão esquerda é capaz de repelir qualquer ataque maligno. Portanto, não é o poder do mestre que precisam, mas sim do escudo de Athena. O grande mestre cai no chão. Seiya não entende o que está acontecendo, mas ele ordena que Pegasus vá imediatamente ao templo de Athena e aponte o escudo na direção dela. Assim, a flecha no peito desaparecerá sem deixar vestígios. Seiya deve correr agora. Pegasus pergunta o que houve com ele.
dele. Mas o mestre pede que não se preocupe e corra. Ao seguir em frente, de repente o mestre ordena que ele pare. Os cabelos azuis do grande mestre se tornam cinzas. Ele se levanta e ataca. Morra, Seiya! Os inúmeros golpes atingem Pégaso. Nesse instante, Marin acorda gritando por Seiya. Ela pergunta a China sobre seu pupilo. O Fiuco diz que ele já foi para os aposentos do grande mestre. Então Marin se acalma. China quer saber por onde ela andou. A Amazona de Águia revela que descobriu em Star Hill o corpo sem vida do grande mestre, morto há muitos anos. China não pode acreditar e se pergunta contra quem Seiya vai lutar. O impostor jamais permitiria que Seiya chegasse ao templo de Atena. Seiya não consegue entender. Viu o grande mestre arrependido de seus pecados. É como se Deus tornasse o diabo. Quer saber a verdadeira identidade do mestre. O usurpador, quando tomar a vida de Atena, terá as duas relíquias. Essa é sua grande ambição. Com o Nick, que traz a vitória a quem possui, e o escudo de Atena, que consegue repelir ataques de deuses ou de demônios, ele conseguirá enfrentar Zeus dos céus, Poseidon dos mares e Hades do mundo dos mortos. Se tornará o grande governante de toda a terra. Seiya se levanta. Não permitirá que isso ocorra jamais. Meteoro de Pégaso! Seus golpes jogam para longe o rosário do pescoço do impostor. Seiya percebe que é igual ao que recebeu de Shun. Pertencia ao homem que controlava a armadura de Gêmeos. O inimigo não precisa mais esconder. Convoca sua armadura sagrada. Surge a armadura de ouro de Gêmeos. Seiya não pode acreditar. O mestre impostor irá esmagar Pégaso como se fosse um inseto. Ele finalmente se apresenta. É Saga, o cavaleiro de ouro de Gêmeos. É, meus amigos, mais um episódio incrível, repleto de cenas inéditas que mantém o ar de novidade. E claro, sem perder a essência original, sempre reforçando e dando mais sentido à história. Estou curioso para saber o destino de Cleo, uma personagem nova que vem nos cativando cada vez mais. Mal posso esperar pelo grande desfecho da saga do Santuário. E você, me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta hashtag Saga. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros. Não permitirá que toque em Creu.